Olá, transcendentes, tudo bom? Então, no vídeo de apresentação deste canal, falamos sobre várias formas de buscar superar os limites e transcender. Sim, buscar a Deus é uma forma louvável de uma evolução espiritual. No entanto, embora a fé seja extremamente importante neste processo, conhecer ou ter contato com diversas doutrinas também é importante para a evolução pessoal. Claro que ninguém precisa segui-la prontamente, mas ter conhecimento sobre todas é a melhor maneira para escolher ou perceber com qual delas mais se identifica, e também te oferece material e condições necessárias para qualquer debate sobre o assunto. Ok, você deve ter aprendido que religião não se discute, mas não é bem assim. Religiosamente, aprendemos que Deus enviou seu Filho Jesus justamente para discutir o entendimento que os judeus da época faziam de seus ensinamentos. Jesus era judeu. Concordando ou não com a passagem, Jesus cumpriu a sua missão, e a partir de sua morte criou-se historicamente o cristianismo, separando a grosso modo e resumidamente o Velho do Novo Testamento. Com o passar dos anos e o levante das igrejas protestantes, novas interpretações da Bíblia foram surgindo, e com elas novas doutrinas. Torna-se importante, contudo, diferenciar religião de igreja e doutrina. De maneira simplista, existem várias igrejas em uma religião cristã, por exemplo. Uma vez que igreja, antes de ser o equivalente a um templo, um edifício, é a reunião de povos com a mesma crença. Já a doutrina é um conjunto de regras baseadas no entendimento bíblico que a igreja correspondente faz. No entanto, a doutrina espírita é uma filosofia científica de consequências religiosas que abraçam várias igrejas. De certa forma, se você explica a realidade social pela realidade transcendente, sua visão é religiosa. Então, para alguns, o espiritismo é visto como uma religião. O kardecismo, entretanto, não deixa de ser cristão e não desabona doutrinas de igreja, sejam elas protestantes ou católicas, ainda que contrastem sobretudo nas questões do pós-morte. Por isso, hoje, resolvi trazer a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Claro, vou dividi-lo em partes, pois é bastante extenso. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a doutrina kardecista, é só continuar por aqui, curtir o vídeo, inscrever-se no canal, acionar o sininho e aguardar a sequência. Se gostar do conteúdo, não deixe de comentar e compartilhar. Bora lá? Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que em um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Introdução. Capítulo 1. Objetivo desta obra. As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante deste código divino, a própria incredulidade se inclina. É o território onde todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar. Quaisquer que sejam as suas crenças, porque ela jamais foi o motivo das disputas religiosas, levantadas sempre e por toda parte por questões de dogma. Aliás, se os discutissem aceitas nele, teriam encontrado sua própria condenação, porque a maior parte se apega mais à parte mística que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo.
Para os homens, em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade que há de vir. É levantar uma ponta do véu, que oculta a vida futura. É essa parte que será o objeto exclusivo dessa obra. Todo mundo admira a moral evangélica, proclama sua sublimidade e necessidade, mas muitos os fazem por confiança no que ouviram falar sobre ela ou pela fé em algumas máximas que se transformaram em provérbios. Porém, poucos a conhecem a fundo. Menos ainda compreendem e sabem deduzir as suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta. Entendimento muito difícil para um grande número de pessoas. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever. Como leem as preces, quer dizer, sem proveito. Os preceitos de moral disseminados aqui e ali, misturados a grande quantidade de outras narrativas, passam despercebidos. Torna-se então impossível compreendê-los no todo, e deles fazem objeto de uma leitura e de uma meditação distintas. É verdade que foram feitos tratados de moral evangélica, mas a apresentação em estilo literário moderno retirou a singeleza primitiva que lhe dava, ao mesmo tempo, o encanto e a autenticidade. Ocorreu o mesmo com sentenças isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. São apenas preceitos que perdem uma parte do seu valor e do seu interesse, pela ausência de detalhes e das circunstâncias em que foram emitidos. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal sem distinção de culto. Nas citações conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento da ideia, retirando apenas as partes estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saxe, assim como a divisão por versículos. Porém, em lugar de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzissem, tanto quanto possível, umas às outras. A relação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso seja necessário. Esse seria simplesmente um trabalho material que sozinho teria apenas uma utilidade secundária. O essencial era colocá-lo à disposição de todos pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, com vistas à sua aplicação às diferentes situações da vida. Isso é o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho da Bíblia e dos autores sacros em geral são incompreensíveis. Alguns até parecem irracionais pela ausência de um meio que permita compreender o seu verdadeiro sentido. Esse meio de compreensão encontra-se integralmente no Espiritismo, como já puderam se convencer aqueles que o estudaram com seriedade e como se reconhecerá ainda melhor mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte na Antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em todas as regiões acham-se vestígios dele nos escritos, nas crenças e nos monumentos. É por isso que, se a doutrina espírita abre novos horizontes para o futuro, também lança uma luz não menos elucidativa sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, juntamos algumas instruções escolhidas entre aquelas que foram ditadas pelos espíritos, em diferentes países e por intermédio de diferentes médiuns. Se essas instruções saíssem de uma única fonte, poderiam sofrer uma interferência pessoal ou do meio em que foram dadas, enquanto que a diversidade das suas origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte, e que sob esse aspecto não há ninguém privilegiado. Esta obra é para o uso de todo mundo. Nela, cada um pode buscar os meios de adequar sua conduta à moral do Cristo. Além disso, os espíritas aqui encontrarão as aplicações que mais especialmente lhe dizem respeito. Graças às relações estabelecidas de uma forma permanente entre os homens e o mundo invisível, daqui em diante a lei evangélica, ensinada para todas as nações, pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá
e será incessantemente solicitado pelos conselhos dos seus guias espirituais a colocá-lo em prática. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los para a prática do Evangelho. Bom, por hoje é só, pessoal. Quem gostou, compartilhe e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça, supere seus limites. Transcenda-se.